boa tarde. Colocar frente a frente ofensor e vítima sem precisar levar o conflito para um tribunal. É esse o objetivo da Justiça Restaurativa. A técnica é empregada há cerca de 15 anos no Brasil e tem apresentado resultados significativos. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar como a sociedade pode contribuir para aprimorar esse trabalho. Vamos agora a outros destaques. Superior Tribunal de Justiça mantém prisão preventiva do pastor Everaldo e de outros investigados na Operação Placebo. De acordo com as investigações, o pastor Everaldo seria um dos responsáveis pela criação de uma espécie de caixa único para pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos. Mudança de data ou local de concurso público em razão de crença religiosa. Plenário do Supremo Tribunal Federal deve continuar hoje o julgamento de 2 recursos. E na quarta reportagem especial sobre os efeitos da pandemia do coronavírus nos pequenos comércios, o e-commerce como alternativa para os empresários. Muitos restaurantes fecharam as portas e investiram no sistema de delivery. Hoje são 212 mil restaurantes virtuais. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal deflagrou hoje em 3 estados uma operação para investigar supostas fraudes na contratação de serviços de locação de veículos e motocicletas. A Polícia Federal, com a Controladoria Geral da União, cumpriu 27 mandados de busca e apreensão em Fortaleza, em outras 2 cidades do Ceará, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e no Rio de Janeiro, capital. Em Fortaleza, os policiais apreenderam alto valor em espécie na sede de uma empresa suspeita de lavar dinheiro. Na primeira fase da operação, em 2016, foi descoberta a participação de laranjas que fraudavam licitações, desviavam recursos públicos, lavavam dinheiro e compravam imóveis com dinheiro ilícito. Segundo a Polícia Federal, a organização criminosa atua há cerca de 20 anos e é liderada por um investigado que exerceu mandatos de deputado estadual e federal. O material apreendido na operação deflagrada hoje vai ser analisado para detalhar ainda mais a atuação da organização criminosa. O Superior Tribunal de Justiça manteve prisão preventiva do pastor Everaldo e de outros investigados na Operação Placebo, que apura a suspeita de corrupção na saúde no Rio de Janeiro. Everaldo Dias Pereira, o pastor Everaldo, está preso desde 4 de setembro por decisão monocrática do ministro Benedito Gonçalves. Agora, a Corte Especial do STJ manteve a prisão preventiva dele e de outras 6 pessoas investigadas nas operações Placebo e Trisinidem, que apuram suposta organização criminosa formada no governo do Rio de Janeiro, que desviava recursos e recebia propinas, inclusive no âmbito do sistema de saúde estadual. De acordo com as investigações, o pastor Everaldo seria um dos responsáveis pela criação de uma espécie de caixa único para pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos a partir do direcionamento de contratações de organizações sociais, além de atuar na cobrança de uma espécie de pedágio dos fornecedores de serviços ao Estado do Rio. A defesa pediu o relaxamento da prisão com o argumento de que o Ministério Público Federal não teria observado o prazo de 5 dias após a prisão do pastor para oferecer a denúncia, como prevê a Lei 8.038 de 1990, e alegou ainda que não haveria motivos concretos para a manutenção da medida. O relator, ministro Benedito Gonçalves, explicou que a lei não disciplina o prazo para a conclusão do inquérito policial, e por isso seria aplicável ao caso a regra geral do Código de Processo Penal, que prevê 10 dias para a finalização do inquérito quando o indiciado estiver preso, e que é previsto também o prazo de 5 dias para oferecimento da denúncia contra réu encarcerado. Segundo Benedito Gonçalves, a contagem desses prazos não inicia com a prisão temporária como alegou a defesa, mas após a conversão em prisão preventiva, o que aconteceu no dia 4 de setembro. Como a denúncia foi apresentada no dia 14 de setembro, o relator rejeitou a alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito. O suposto papel de destaque do pastor Everaldo nas organizações criminosas e a complexidade das investigações também foram considerados na decisão. Terminou há pouco a sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. Entre os assuntos de hoje, os ministros decidiram as datas das eleições em Macapá, no Amapá. Vamos agora direto ao TSE falar com o repórter Henrique Amaral, que acompanhou a sessão e agora traz para a gente mais informações. Olá, Henrique, muito boa tarde para você.
Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Os ministros definiram as novas datas para as eleições municipais em Macapá na sessão administrativa. E os dias escolhidos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá foram mantidos pelo TSE. Bom, a capital do estado vai ter votação em primeiro turno no dia 6 de dezembro. Já o dia 20 de dezembro está reservado para a realização de um eventual segundo turno. E, Rafaela, na sessão administrativa, os ministros também alteraram as datas finais para a entrega das prestações de contas referentes às eleições municipais 2020. Os candidatos eleitos devem entregar o relatório contábil até o dia 15 de dezembro. Os demais candidatos devem prestar contas à Justiça Eleitoral entre os dias 7 de janeiro e 8 de março do ano que vem. Rafaela. Obrigada pelas informações, Henrique. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, convocou sessão eletrônica extraordinária com início à meia-noite do dia 20 de novembro e término às 11h59 do dia 23, segunda-feira. A divulgação dos processos a serem julgados será feita no site do TSE, na página Pautas de Julgamento. E o plenário do Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento sobre mudanças em concursos e estágios probatórios no serviço público por causa de crença religiosa. Ontem, os ministros começaram, na sessão por videoconferência, a análise de 2 recursos que tratam sobre esse tema. No primeiro recurso de relatoria do ministro Dias Toffoli, a União questiona no STF decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que autorizou um candidato adventista do 7º dia a trocar a data do teste físico de um concurso público do sábado para o domingo. O rapaz entrou com mandado de segurança na Justiça Federal, alegando violação da liberdade religiosa. Para a Advocacia Geral da União, a exceção violou o princípio da igualdade, já que não existe lei específica no país que autoriza esse tipo de diferenciação. No segundo recurso de relatoria do ministro Edson Fachin, o Supremo Tribunal Federal vai decidir se a administração pública deve dar alternativas a servidor em estágio probatório que não possa cumprir deveres profissionais por motivos religiosos. No caso específico, uma professora adventista do 7º dia foi reprovada no estágio probatório por descumprir o dever de assiduidade. Segundo o processo, ela não aceitou dar aulas às sextas-feiras à noite e teria faltado ao trabalho 90 vezes injustificadamente. Pela crença adventista do 7º dia, o fiel deve guardar o período do pôr do sol das sextas ao pôr do sol dos sábados para atividades ligadas à religião. Os 2 casos tiveram repercussão geral reconhecida. O que for decidido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal passa a valer em processos julgados por todas as instâncias do Poder Judiciário. E você vai ver a seguir um bate-papo sobre justiça restaurativa com a coordenadora do Núcleo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Nadine Neves Faria. Já, fique conosco. É a nossa lei fundamental, ela é a base de todos os nossos direitos e garantias. Então é muito importante que todas as pessoas conheçam o conteúdo da Constituição para que possam exercer corretamente a sua cidadania, que possam exigir os direitos e garantias que estão expressos nela. O Conselho Nacional de Justiça abriu um espaço virtual para a sociedade sugerir métodos e ferramentas para aprimorar ainda mais a formação da justiça restaurativa. As sugestões serão analisadas e, se aprovadas, vão ser incluídas na Política Nacional de Justiça Restaurativa, que está em construção pelo CNJ. Muito se fala dos traumas que a pessoa sofre quando é vítima de um crime, em casos de assalto, homicídio ou brigas familiares, por exemplo. E para tentar minimizar os impactos psicológicos, o Conselho Nacional de Justiça implantou uma política chamada de Justiça Restaurativa. A ideia é promover um encontro de conciliação entre a vítima e o ofensor.
Para aprimorar ainda mais esses encontros, o Conselho Nacional de Justiça abriu um espaço virtual para ouvir a sociedade que tem interesse em sugerir métodos e ferramentas que ajudem a fomentar a justiça restaurativa. A consulta pública está dividida em 2 formulários: formação teórica e prática. Qualquer pessoa, empresa, pode participar enviando as sugestões para projetos de justiça restaurativa. As pessoas terão liberdade para organizar as diretrizes e acrescentar outros elementos. O Conselho Nacional de Justiça vai reunir os dados e analisar o desempenho de cada um deles. Em março deste ano, o Comitê Gestor elaborou 79 planos pedagógicos de formação em justiça restaurativa e que foram enviados para 27 entidades. E para falar um pouco mais sobre a justiça restaurativa, eu converso agora com Nadine Neves Faria, que é coordenadora do Núcleo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Seja bem-vinda, Nadine. Muito boa tarde para você. Boa tarde, obrigada pelo convite. Bom, a justiça restaurativa ela já vem sendo realizada com sucesso no TJDF, inclusive é um dos pioneiros, né, nesse método inovador e pouco conhecido. Por gentileza, compartilhe conosco qual é o conceito e como funciona na prática. Então, a justiça restaurativa não tem um conceito único, né? É um conceito aberto, mas em linhas gerais, a justiça restaurativa é um movimento, né, alternativo de resistência ao nosso modelo tradicional de justiça. E a ideia base é a correção das consequências de uma infração, né, sobre outro ponto de vista, com novos olhares, novos ângulos, além do judicial. Né, nosso foco é protagonizar a vítima, incluir a comunidade no processo, realmente um método que busca, quando possível, né, realizar um encontro entre a vítima e o ofensor e eventuais terceiros envolvidos no crime, com o objetivo de fazer com que a vítima possa superar o trauma que sofreu, né, e responsabilizar o ofensor pelo crime que praticou. Então, o objetivo é a satisfação de todos, né? Agora, quando você fala em satisfação de todos, né, para o senso comum, é um pouco difícil a compreensão de que a vítima com o agressor, ela consiga ali tentar superar esse trauma. Isso que é feito com a justiça restaurativa é colocá-los frente a frente para um diálogo, um entendimento sobre aquela questão? Quando possível, sim, né? Porque a gente acredita, assim, a proposta da justiça restaurativa é transformar como a sociedade enxerga e responde ao crime, né? Então, é proporcionar meios para que isso seja possível, para que a justiça seja realizada pelas próprias pessoas envolvidas, né? Dentro de um processo colaborativo mesmo, de resolução de conflito, que isso simplifica o processo e torna mais humano, né? Então, sempre que possível, a gente faz isso. E que tipo de crime pode ser conduzido por meio da justiça restaurativa? A justiça restaurativa ela pode ser aplicada tanto no crime de menor potencial ofensivo quanto nos crimes mais graves, né? No Brasil, predomina o trabalho com os crimes tratados nos juizados especiais criminais, né? Aqui no nosso tribunal existem casos pontuais de crimes de médio potencial ofensivo, né? Médio e grande potencial ofensivo, mas não são a maioria. Vocês fazem um trabalho também, né, com as vítimas de violência doméstica. Esse trabalho realizado pelo TJ está dentro da justiça restaurativa? Existe um trabalho realizado no núcleo próprio da violência doméstica contra a mulher, né? Lá eles fazem um trabalho específico que não está envolvido diretamente na justiça restaurativa. E como é que é feita na prática? São integrantes de vários setores, como magistrados, Ministério Público, advogados, pessoas ligadas à psicologia. É, de fato, esse conselho multidisciplinar que vai avaliar qual é a melhor estratégia? A gente tenta envolver
a maior quantidade de pessoas possíveis, né? Que a gente acredita que isso torna a justiça restaurativa mais eficaz, né? Mas atualmente a gente realiza sessões restaurativas por facilitadores, né? Que não são juízes, mas o encaminhamento, por muitas vezes, é pelo juiz, né? Então, diferentemente do processo tradicional, que o juiz decide, o poder aqui é transmitido para as partes, né? E aí a gente faz o encaminhamento para psicólogos do tribunal, o caso, e envolve uma maior quantidade de atores para dar maior efetividade dos efeitos que a gente quer transformar no crime, né? Nós acompanhamos a reportagem anterior sobre uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, uma iniciativa que pode dar ainda mais força à justiça restaurativa no país. Quer dizer, é um passo importantíssimo, né, para que a gente fale mais sobre esse assunto e que a justiça seja implantada realmente em todo o país, a justiça restaurativa. Esse realmente é um objetivo enorme e de grande importância, né? Eu poderia citar muitos benefícios e eu acho que esse realmente é um passo enorme que o CNJ está dando, uma oportunidade para que a gente se manifeste, né? E crie um consenso de como a gente pode praticar de uma forma mais tranquila, vamos dizer assim, a justiça restaurativa, que propicia o diálogo, né? E identifica esses interesses reais que muitas vezes o processo judicial não proporciona. Nadine Neves Faria, que é coordenadora lá do Núcleo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que coordena a Justiça Restaurativa no TJDF. A senhora vai elencar daqui a pouquinho, você vai elencar todos os benefícios na sequência do jornal, no programa Jornal da Justiça Entrevista. Voltamos a conversar já, então. Muito obrigada. Obrigada. E você vai ver a seguir na quarta reportagem especial sobre os efeitos da pandemia do coronavírus nas empresas e pequenos comércios do país. Veja o que o e-commerce, ele foi a salvação para muitos empresários. Daqui a pouquinho, volto já. A Constituição Federal de 1988, também conhecida como a Constituição Cidadã, foi um marco para nós brasileiros. A democracia saiu fortalecida, principalmente no que concerne às garantias individuais e coletivas. Foi um momento de crescimento. Toda democracia tem que passar por isso. Após ataque hacker na rede do Superior Tribunal de Justiça, o presidente da Corte, o ministro Humberto Martins, informou que nessa quarta-feira foi concluído o restabelecimento dos sistemas de informática do tribunal. O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, em ofício dirigido ao presidente do STJ, comunicou a abertura de um inquérito policial para a apuração do ataque. A Polícia Federal também segue com as investigações que correm em sigilo. E o Superior Tribunal de Justiça decidiu que caberá à Justiça Estadual julgar um caso de fraude pela internet a partir do exterior. Esse caso envolve o uso indevido de uma marca de joias. A terceira sessão do STJ declarou a competência da Justiça de São Paulo para julgar uma ação contra o grupo acusado de aplicar golpes em redes sociais, usando indevidamente uma marca brasileira de joias. A empresa dona da marca procurou a Polícia Civil de São Paulo, onde denunciou o crime contra a propriedade intelectual. De acordo com as investigações, a fraude era praticada por internautas de fora do Brasil, que por meio de mensagens postadas nas redes sociais, WhatsApp e e-mail, atraíam pessoas para páginas falsas, com a promessa de promoções da marca. Ao analisar o processo, o juiz da Vara Estadual decidiu encaminhar os autos para a Justiça Federal, por entender que o caso envolvia delitos transnacionais praticados no exterior pela internet. Mas o juízo federal suscitou o conflito de competência por entender que os crimes não afetavam interesses da União. A relatora do conflito no Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, lembrou que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a competência da Justiça Federal depende da presença de 3 requisitos: a tipificação do crime prevista no Brasil
e no exterior, que o Brasil seja signatário de tratado internacional onde assume o compromisso de reprimir o delito e que o crime envolva atos ou resultados no Brasil e no exterior. De acordo com a ministra, esses requisitos não foram preenchidos. Para ela, o grupo pretendia induzir os consumidores a acreditar em falsas promoções da grife de joias, com a finalidade de obter vantagem ilícita, o que, a rigor, corresponderia ao crime de estelionato, sendo, portanto, de competência da Justiça Estadual. Por unanimidade, a terceira sessão do STJ declarou a Justiça de São Paulo competente para julgar a ação. E veja na quarta reportagem especial sobre os efeitos da pandemia do coronavírus nas empresas e pequenos comércios do país, que mais da metade tiveram que fechar as portas e se reinventar para manter os negócios em atividade. Essas empresas, elas conseguiram alavancar as vendas por meio da internet. É o chamado e-commerce, que cresceu quase 50% no primeiro semestre deste ano. A pandemia do novo coronavírus, de acordo com o IBGE, provocou o fechamento de 716 mil empresas no Brasil. Isso representa mais da metade dos negócios que estavam com as atividades suspensas em função da Covid-19. O levantamento mostra ainda que a pandemia teve um impacto negativo em todos os setores econômicos, mas afetou especialmente o comércio e serviços, principalmente no caso das pequenas empresas. 99,8% dos negócios que não voltaram a abrir as portas são de pequeno porte. E quem conseguiu se manter no mercado teve de se reinventar. A Mariana é empresária e viu o negócio virar de ponta cabeça com a pandemia. Ela tem uma loja de roupas. As peças eram vendidas pela internet também em um espaço físico que abria todas as sextas-feiras e sábados. Em março deste ano, com o fechamento do comércio, ela se viu obrigada a readaptar o negócio apenas para as vendas virtuais. Veio a pandemia, a primeira reação sua é aquele baque, né? O meu forte, 90% é a minha loja física, ela só abre sexta e sábado. Agora ela não vai abrir nem a sexta e nem no sábado. Então a gente pensou rápido numa solução e a gente montou uma estrutura para atender vendas online. E se tem gente que gosta de comprar assim, à distância, é a Aline. A estudante adora encher carrinhos pelas páginas virtuais. Com a pandemia, o gosto por esse tipo de comércio ficou ainda maior. Ela nem lembra a última vez que foi a uma loja. Geralmente é para ir buscar as compras que eu fiz online e pedir para retirar na loja para o frete ficar mais barato ou até mesmo ficar gratuito. Segundo a Ebit, uma consultoria especializada em estudos de lojas virtuais e consumo, o faturamento com as vendas online subiu no primeiro semestre deste ano 47%, o que corresponde a 38,8 bilhões de reais. A expectativa é que o e-commerce cresça até 18% para o ano que vem. O fato é que a pandemia mudou nossos costumes e hábitos. Com o isolamento social, a internet passou a fazer parte da vida de muita gente que precisou se readaptar ao mundo virtual para manter contatos e até mesmo fazer compras. E um dos setores que mais cresceu com as vendas virtuais foi o setor da alimentação. E com a pandemia, muitos restaurantes fecharam as portas e investiram no sistema de delivery. Hoje são 212 mil restaurantes virtuais. Isso significa um aumento de 32% em relação ao mês de março do ano passado. Esse setor conseguiu atender 18 milhões de pedidos em todo o país apenas no mês de junho. O Rodrigo faz parte dessa estatística. Ele é dono de um restaurante no centro de Brasília. Antes da pandemia, mal sabia o que era delivery. Hoje, mais de 70% das vendas são graças aos pedidos virtuais. Ele precisou aumentar o cardápio e abrir uma cozinha que funciona apenas para o serviço de take to go, que em português significa pegar e levar. Primeiro teve aquele choque, né? A gente ficou uns 3 dias assim em estado de como é que a gente vai se virar com essa situação. Depois a gente começou a se mexer para começar a trabalhar com o delivery, né? Via plataformas de entrega, atendimento pelo próprio WhatsApp ou pelo telefone. E era um volume muito baixo de vendas pré-pandemia, mas a gente conseguiu dedicar energia, botar esforço nisso, até chegar próximo do faturamento que a gente tinha antes da pandemia, só com delivery. Agora vai uma dica, mesmo pela internet, é importante prestar atenção na hora de comprar
seja o que for. Verifique se no canto superior da página tem um cadeado. Isso significa que o espaço eletrônico é seguro. Compare os preços. Pesquisar é sempre um bom negócio. O prazo de entrega e custo devem sempre ser informados. Nas compras fora do país, lembre-se que quase tudo é taxado pelo governo. Ou seja, o frete mais impostos podem custar muito mais do que comprar no Brasil. E mais, caso o produto não seja nada daquilo do que foi oferecido, se é possível fazer a troca. Nos casos de arrependimento, a troca pode ser realizada mediante comunicação ao vendedor no prazo de 7 dias. O segundo caso de troca que o Código de Defesa do Consumidor prevê são os casos de vícios, vício oculto ou vício aparente. Nos casos de vício aparente, o consumidor tem um prazo de 30 dias para comunicar o vendedor para que ele possa possibilitar o meio de realizar a troca. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Eu volto em instantes com JJ Entrevista. Até já.